que, digamos a verdade, é extremamente raro você ver uma questão desse tipo de cacife em uma prova de vestibular do Enem ou mesmo da UES, né? Eu acho que só existe um vestibular que eu já vi questões que trabalham de fato sobre a respiração aeróbia, todo o processo de transformação energética, intracelular, intramitocondriana, né? E a gente vê isso aí na Unicristos, né? Mas, particularmente, nos demais a gente não vê. A gente vê muito mais conceituação a respeito da respiração aeróbica e da anaeróbica, né? Da fermentação, beleza? Então, esse TD, eu tentei fazer ele da forma mais objetiva, que a gente possa puxar o máximo de conteúdo possível, tá bom? Então, vamos lá, vamos desenrolar esse TD? Pega aí. Eu vou começar pela primeira questão, tá? Eu vou iniciar pela primeira questão, mas vocês estão totalmente livres para puxar qualquer questão que vocês queiram, ordenar as questões de resolução. Me conhecendo, eu acho que eu vou conseguir resolver aí umas 8 a 10 questões desse TD, porque quem viu meu tipo de aula ontem viu o tanto que eu ramifico, o tanto que eu puxo conhecimento paralelo para dentro dos conteúdos, tá bom? Então eu vou tentar comentar o máximo possível esse TD, tentar puxar o máximo de conhecimento possível para a gente tornar esse TD o mais útil e mais bacana possível também, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Começando aqui, né? A figura ela ilustra um processo metabólico essencial para a manutenção da homeostase. O que é homeostase, meu povo? O que significa homeostase? Deixa eu botar alguma homo, porque homo não é igual, né? Você foi perspicaz. Perfeito. Dá para utilizar dessa forma. Você vai ter a homeostase relacionada a equilíbrio de concentrações, tá bom? Por exemplo, vamos puxar aqui, ó. Vamos começar puxando conhecimento útil aí. O que é osmose? Sim. O que é osmose? Osmose, vou ter que puxar, né? Tá vendo? Tá vendo aí como tem conhecimento útil que é necessário puxar para vocês? Osmose, ela vai ser o quê? Ela vai ser a passagem de água através de uma membrana semipermeável, Aí você vai ter a passagem das concentrações. É do menos para o mais ou é do mais para o menos? E aí, vamos lá. Vai ser da passagem do menos para o mais. Vai ser da concentração hipotônica para a hipertônica. Tá? Mas detalhe, o que vai passar aqui? São solutos ou solvente? Oi? O solvente. Quem vai passar pela membrana é a água, que é também conhecida como solvente universal. Tá bom? Se você quiser puxar até esse gancho aí, que toda questão, quando ela falar de um solvente, tu já pode automaticamente interpretar que está falando de água. Porque a água é conhecida como um solvente universal, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, como solvente universal. Então, vamos fazer aqui uma situação, tá? Como diria o Matuto, supunhetamos, né? Vamos aqui. Digamos que eu tenha aqui uma membrana semipermeável, tá? Ou seja, uma membrana celular, por exemplo. E eu tenho aqui, por exemplo, alguns grãos de um sal. Tá bom? Eu tenho aqui um sal, que ele vai se comportar como um soluto. Soluto. Eu posso interpretá-lo também como um sal. Tá bom? E aí, nesse espaço vazio, a gente vai entender que nós temos o que aqui? Água. Tá bom? Vamos entender que tem água, que esse sal está
ali dissolvido, disperso nessa água, tá bom? Qual é a porção aqui mais concentrada, menos concentrada de solutos? Da esquerda está mais concentrada e da esquerda está menos concentrada. Portanto, aqui eu vou ter a minha concentração hipertônica e aqui eu vou ter a minha concentração hipotônica. Beleza? Então, eu vou ter a passagem da água da concentração hipotônica para a hipertônica. Então, a água ela vai passar pela membrana aqui. Aí tu pega e olha assim, mas professor, por que é que ela está fazendo isso? Ela está buscando o equilíbrio. Ela está buscando a homeostase, ou seja, ela está tentando equalizar o equilíbrio de concentrações. Mas, professor, por que é que ela não está passando, então, o soluto para cá? Porque estamos falando de osmose. E osmose é a passagem da água. Se fosse o soluto, se fosse a passagem do sólido, a gente chamaria de quê? De difusão. Beleza? Ok, gente? Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Como é que isso aqui acontece no nosso dia a dia? Quem é que curte uma praia aqui? Quem é que curte uma piscina? Beleza. Você tá lá mergulhando, tá boiando lá, nem um cocôzinho na privada, pegando o seu solzinho, beleza? E aí, de repente, depois de alguns minutos, você olha para si mesmo e você percebe que você está ficando que nem um maracujazinho. Tá todo engelhadinho, né? E aí você olha para sua mão está ficando engelhadinho. O que está acontecendo naquele momento? Apesar de você estar envolto em água, você está desidratando. Por quê? Porque na piscina você vai ter sais de cálcio, você vai ter sais de cloro, que foi utilizado para fazer a purificação daquela água. E você vai ter no mar sais de sódio. E aí você está ali naquela monte de concentração. E o teu corpo, mongoloide como ele vai tentar equilibrar as concentrações de sais do oceano, tirando a água do teu corpo. Olha que gênio, né? E aí você vai perder a água para o meio, tentando fazer a equalização das concentrações. Então, entendo, quando a água passar para lá, ele vai tentar diluir esse monte de sal que está aqui para deixar as concentrações iguais. Tu quer ver um outro exemplo, só que agora eu utilizei um exemplo para fora do corpo. Agora me dá um exemplo de que isso aí acontece do mesmo jeito, só que para dentro do corpo, e está relacionado com um problema de saúde. A hipertensão. O aumento da pressão arterial, ela se dá exatamente por este problema de potencial osmótico. Por exemplo, eu pego aqui um vaso sanguíneo. Eu pego aqui um vaso sanguíneo. Aí você observa aqui que eu tenho aqui 2 flechas de sangue entrando, tá bom? 2 flechas de sangue entrando aqui. Só que você teve uma dieta muito rica em sódio. Mas, professor, nem sal eu gosto. Minha comida eu como insossa. Beleza, e Coca-Cola? A minha coquinha eu não abro mão. Vai dar uma olhada na composição do que é um refrigerante. Ou mesmo a água com gás. Uma H2O, você vai ter o que ali? Altas concentrações de sódio. Mas, professor, eu sou vegan. Eu não vou nem nada dessas coisas corporativistas, globalistas. E para mim é tudo natural. Massa. Tu bebe água? Bebo. Qual é a água que eu bebo? Uma água adicionada de sais. Gênio. A água adicionada de sais. Então você vai ter ali altas taxas de sais até na água que tu bebe. Então você vai estar inserindo dentro do teu sangue uma grande quantidade de sais. Você concorda comigo que a membrana do teu vasos sanguíneos, né, o endotélio ali, ele é uma membrana semipermeável? Sim, né? Então eu tenho sais no teu corpo também. Só que perceba, o que vai acontecer nesse momento? A água que está no teu corpo, devido à concentração alta de sais dentro do teu vaso sanguíneo, vai começar a passar pela membrana e vai afetar a volemia.
O que é volemia? É o volume sanguíneo. Volume sanguíneo. Então, você vai ter um aumento do volume sanguíneo, você vai ter uma diluição do teu sangue, vai aumentar a quantidade de sangue. Entrou 2 flechas de sangue aqui, só que entrou 4 flechas de água. E aí vai sair o que agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hã? E isso você vai aumentar o plasma. Por exemplo, você está passando mal, que você vai no SUS, a primeira coisa que eles fazem para você, eles colocam um soro para aumentar a tua pressão, para te deixar mais enérgico. Aumenta a tua frequência cardíaca, te deixa mais corado. Não é não? Eu tenho uma teoria que um dia o SUS ainda vai curar a AIDS, só com dipirona e soro. Não, perdi minha perna de pirona e soro, e a gente vai resolver esse problema aí. Né? Eu me lembro dos memes do início da pandemia da Covid-19. Oi? Ah, pode crer. Me ajuda aí, auxiliar. Pronto. É, sim. Tá ótimo. Eu me lembro dos memes do início da pandemia. Tipo assim, o pessoal, boa sorte, coronavírus, contra o soro e a dipirona do SUS. Né? Boa sorte. Enfim, então eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo, mas eu não tive o aumento do meu capilar, eu não tive o aumento do vaso. Resultado, aumentou a quantidade de sangue dentro do vaso, mas não aumentou a dilatação do vaso, então vão aumentar a pressão sanguínea. Por isso que o consumo demasiado de sais vai aumentar, sim, a sua pressão arterial. Tá valendo? Tá vendo aí o que é que eu tiro só da palavra homeostase na questão? Vamos lá. Metabólico essencial para a manutenção da homeostase das células eucarióticas, né? Nós temos aqui a glicose. A glicose, ela vai sofrer uma quebra. Se você quiser colocar aqui nessa primeira seta debaixo dessa parte vermelha aqui, você coloca ali, ó, glicólise, né? Que é justamente a quebra da glicose. E aí você vai ter ali a formação do piruvato e já vai estar sendo liberado 2 moléculas de ATP já nessa primeira fase. No momento da quebra da molécula de piruvato, eu vou estar liberando ali 2 adenosinas trifosfatos, né? E aí eu vou ter ali a entrada do piruvato na mitocôndria, aonde é que vai acontecer todo o ciclo de respiração celular? Nas cristas mitocondriais. Então anota isso, ciclo da glicólise ocorre aonde? Nas cristas mitocondriais, que são essas membranas internas ali da mitocôndriazinha, aonde vai estar acontecendo as etapas do processo de respiração, beleza? E aí, mais na frente, você vai ter ali a fosforilação oxidativa. Para quem não lembra, a glicose ela é quebrada por um processo de oxidação, tá bom? Então, graças a esse processo, ou seja, se é uma oxidação, eu vou estar usando o quê, gente? Oxigênio. É por isso que é uma respiração aeróbia. Eu preciso de oxigênio para realizar a quebra de glicose. Para eu ter um maior potencial de queima, de gasto energético, de quebrar glicose, mais respiração eu tenho que executar. Por isso que, quando você quer fazer um exercício para perder peso, você tem que fazer exercícios o quê? Aeróbicos. Porque quanto mais movimento você tiver no seu corpo, maior a capacidade de puxar o ar, você vai ter mais respiração aeróbia. Significa que você está incitando, forçando o processo da oxidação da glicose, então, por consequência, você vai ter uma maior atividade de ATP. Você vai ter que, o corpo automaticamente vai aumentar o teu batimento cardíaco, vai aumentar a tua frequência respiratória para maximizar a liberação dos resíduos oxidativos da glicose. Que é o quê, gente? O que é que sobra na equação? Vai sobrar gás carbônico e água. Beleza? Então você vai, ó, vai aumentar a frequência respiratória e você vai aumentar o quê? A excreção desse dióxido de carbono para fora do teu organismo.
Por isso que é tão bem articulada, tão bem orquestrada as etapas de respiração celular, juntamente com a tua respiração corporal. Duas coisas diferentes, mas que funcionam conjuntamente. O quê? A glicólise, ela já começa por fora. Isso, já começa antes de entrar no mitocôndria, tá bom? Tanto que ontem a gente trabalhou um pouco disso, não foi, gente? A gente trabalhou ali a sinergia dos processos, por exemplo, da participação da célula vegetal, onde você vai ter o cloroplasto, que vai estar produzindo glicose, mandando a glicose para ser quebrada para a mitocôndria, enquanto a mitocôndria já pega aquilo dali, já produz dióxido de carbono, que já vai ser utilizado de novo pelo cloroplasto. Então, nós temos ali uma sinergia intracelular entre duas organelas endossimbióticas. Show? Massa, hein? Então, pode-se afirmar que esse processo ilustrado, vamos lá, item A, se inicia fora da mitocôndria. Perfeito, já está correto o item A. Poxa, está aí ilustrado para você que a primeira fase da respiração aeróbia, onde vai acontecer a quebra da glicose, já acontece fora da mitocôndria. Ou seja, a mitocôndria ela já incorpora o quê? O piruvato. Ela já recebe a glicose quebrada. Tá? Você vai... Quantos carbonos tem a glicose mesmo, negada? 6 carbonos. Portanto, o piruvato vai ter quantos carbonos? 3. Eu quebro a glicose no meio. Eu vou ter 3 moléculas com 3 carbonos chamadas piruvatos. 2 piruvatos. Uma glicose, se você quiser anotar, uma glicose, ela é quebrada em 2 piruvatos e já libera 2 ATPs. Qual é falei ontem para você, qual é a produção final de ATP de uma respiração celular completa? 38. Por quê? Porque eles não consideram justamente esses primeiros 2 ATPs liberados da glicólise. Então, no total, é sim 38. Mas dentro da mitocôndria, tá valendo, gente? Show? Massa. Então, vamos ver aqui, vamos eliminar os outros. Ó, consome mais do que produz moléculas de ATP. Poxa, se isso fosse verdade, eu teria sempre um processo energético deficitário. Não teria sentido executá-lo, né? Se você, é prejuízo, não é vantagem. C, depende da presença do gás carbônico. Não, o gás carbônico ele é uma excreção. Olha ali no topo, em cima da mitocôndria, ela está mandando para fora. Então, ela não depende disso, ela depende do oxigênio, tá bom? D, é caracterizado como anaeróbio. Poxa, como é que um ciclo respiratório aeróbio pode ser classificado como anaeróbio? Anaeróbio eu vou ter o quê? Circula aí e puxa para o lado. Fermentação. A fermentação é o que é um processo anaeróbico. Eu vou encontrar lá nas bactérias e cianobactérias. Cianobactérias são muitas delas fotossintetizantes, mas eu tenho ali umas que fazem fermentação também. Exemplifica um processo autotrófico. A autotrofia é representada como o quê? Fotossíntese ou quimiossíntese, né, gente? E esse processo aqui, eu peguei a glicose como fonte energética que ela produziu dentro dela mesma, ela pegou de fora. A glicose, ela pegou de fora a mitocôndria ou ela produziu dentro dela? Pegou de fora, então ela é heterotrófica. É um processo heterotrófico, beleza? Show? Fotossíntese e quimiossíntese. Quimiossíntese normalmente realizada por organismos que não são fermentadores e nem têm acesso à luz solar. Vocês conseguem pensar em algum tipo de organismo que realiza isso? Não tem acesso à luz solar e nem consegue fermentar nada. Bactérias que moram aonde? No fundo do mar. Arqueobactérias. Beleza? Show? Alguém já tem alguma questão para mim ou eu vou para a segunda? Minde. Vamos lá. Vamos para a 16ª, pessoal. Quem quiser alguma questão, já vai se preparando aí. Esse TD ele foi lançado foi cedo. Então, você já podia ter dado uma cascaviada aí. Tá?
Vamos lá. Quem ainda está em dúvida se vai participar ou não da Corrida São Silvestre 2019, é bom se decidir logo. A organização tradicional de prova abriu nesta terça-feira o último lote de inscrições. O evento reunirá 35 mil corredores brasileiros e estrangeiros e serão 15 quilômetros de percurso. Pode-se deduzir que os atletas que vencem esse tipo de competição apresentam maior predomínio de fibras musculares, portadoras de um grupo específico de miosina, que é caracterizado por... Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós temos 3 tipos de tecido muscular, quem lembra? 3 tipos de tecido muscular, cara de concha. Isso. Tecido muscular. Eu vou ter 3 tipos. Eu vou ter o liso, eu vou ter o estriado cardíaco e eu vou ter o estriado esquelético. Vamos lá. Vamos aqui entender um pouquinho, tá? Sobre a questão dos núcleos desses caras. Quantos núcleos tem a célula muscular do tecido muscular liso? Quantos núcleos celulares? Pio. Quem joga dominó sabe que pio significa um. Faz muito tempo que eu não jogo pio, carroção de 6. Vamos lá. O estriado cardíaco. Pio. Agora, o estriado esquelético, ele é múltiplo. São vários núcleos. Por quê que ele vai ter vários núcleos? Por que ele é polinucleado? Qual é a função do núcleo? O que o DNA faz dentro do nosso corpo? O nosso DNA, ele é o painel de controle que vai ser utilizado para a construção do RNA mensageiro, que por sua vez vai ser enviado para onde? Para os ribossomos, para as sínteses o quê? Proteicas. Portanto, o nosso coração, ele não tem uma capacidade de produção de muitas fibras proteicas. Por isso nós temos um coração que vai se manter no mesmo tamanho, sendo você atlética ou não. Doença de Chagas. Mas ali ele vai ter um afrouxamento do tecido, não um crescimento das fibras musculares. Você vai estar destruindo lá o protozoário. Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho disso daí. Qual é o protozoário que causa a doença de Chagas? Trypanosoma cruzi e doença de Chagas, né? Nós temos 2 grandes cientistas brasileiros que são homenageados aí. Quem é o cientista homenageado no Trypanosoma cruzi? Oswaldo Cruz, por isso Trypanosoma cruzi, e o Carlos Chagas, porque ele descobriu a doença, beleza? A doença do coração crescido, cardiomegalia, que vai causar o inchaço das fibras musculares, mas elas não estão se multiplicando por hipertrofia, que é o caso que eu estou tentando trazer para vocês. Não tem cura. Se aloja em todo o tecido muscular, átrio, ventrículo, pode ficar até ali no pericárdio. Vai afrouxar tudo, vai causar, nos primeiros 3 meses, uma sonolência, um cansaço, vai deixar a pessoa letárgica, e aí a pessoa vai ficar com aquela moleza lá, aquela febril, etc, etc. Depois disso, a doença se estabiliza, teu corpo passa a se acostumar com esse novo ritmo cardíaco, você leva uma vida relativamente comum, sempre com aquela fadiga sendo arrastada. Pode ficar... Vai diminuir para caramba. Tem pessoas que ficam até 20 anos infectadas com a doença de Chagas sem saber que está, mas, porém, quanto maior o tempo que esse protozoário está ali se multiplicando no teu corpo, maiores vão ser os danos cardíacos. Dependendo do caso, não existe salvação. Dependendo do outro caso, você vai fazer um tratamento, o coração vai ficar um pouco inchado, mas você consegue levar uma vida relativamente normal. Tá bom?
Mas nós temos duas possibilidades de infecção. Ei, mas é verdade. Açaí, caldo de cana. Caldo de cana. Hã? Esse gosto desse suco tá diferente, né? Né? Vamos lá, vamos relembrar aqui o ciclo, né? Nós vamos ter ali a transmissão clássica através de um besouro chamado barbeiro. Ele transmite através da picada? Não. Ele vai abrir o teu vaso sanguíneo pela picada, mas quando ele come, ele se caga de alegria. Então ele vai fazer um cocô macio, né, ali do lado da ferida, e quando ele tira a probóscide dele, vai gerar uma irritação, uma coceirinha, você vai coçar e você vai empurrar as fezes para dentro da ferida aberta, operação tapa-buraco. Você tapa com o cocô e ali dentro do trato digestório do barbeiro é que nós vamos encontrar o tripanossoma, tá? Não é comum, é mais no interior do Ceará tem alguns casos, sim. Casas de barro, casas não forradas, né? É possível você encontrar. E isso é muito comum no norte, centro-oeste e amazônico, também é muito comum, tá? E aí você vai ter infecção. Portanto, não é uma infecção que se acontece pela picada. E a única profilaxia conhecida é você usar o mosquiteiro para evitar a picada do bicho, tá bom? Segundamente, esses bichos eles tendem a viver ali dentro de cachos das plantas e tal, e pode ser moído junto no açaí ou num caldo de cana, e aí você toma em natura aquilo dali e acaba ingerindo por acidente o Trypanosoma cruzi. Porém, nós temos também um outro tripanossoma africano que vai causar a tripanossomíase, que é conhecida como a doença do sono. Já ouviram falar? Pronto. Onde existem casos que ele vai causar um caso crônico. Você lembra os 3 primeiros meses de sintomas da doença de Chagas? Imagina isso sendo perdurado durante o dia inteiro. Pessoas que dormem até 18 horas por dia por conta da fadiga causada pela braquiocardia, né? O coração batendo mais devagar por conta da carga de protozoários ali, e aí a pessoa pode morrer muito mais cedo do que no caso da doença de Chagas. Não tem cura. Na verdade, são poucas doenças que têm uma cura. Vamos falar a verdade. A gente consegue administrar sintomas, na maioria delas. Até para gripe não tem cura, se você for canalizar, né? Você consegue ali tomar uns antialérgicos, Leroyte ali para melhorar os sintomas, mas a cura não existe. Qual é o remédio que você toma que passa a gripe? Tomei, resolveu, matou o vírus. Você consegue superar a infecção e se livrar dela, então você pode se dizer curado dela. Mas não existe um medicamento. Quando a gente fala cura, é um medicamentosa, né? Geralmente a gente fala o quê? Que o sistema imunológico consegue superar sozinho. Às vezes sim, às vezes não. Tem gente que morre de gripe. O antiviral ele vai interromper justamente o quê? O ciclo lítico viral. Ele vai ajudar a diminuir a carga viral. Tem muitas pesquisas falando, inclusive, do coronavírus, que a máscara, ela não apenas impedia a infecção, mas as pessoas que se infectavam com coronavírus pegavam viroses muito mais brandas por causa do uso da máscara. Por quê? Porque, imagina só, tá eu e tu aqui, eu falando e liberando vapores de saliva aqui, já indo na tua cara. E tu vai inalar todo esse aerosol viral, né, para dentro do teu organismo. Tu vai ter uma carga viral aqui. Tu, com uma máscara, concorda comigo que essa fibra de tecido ela não segura o vírus? Concorda? O vírus é muito pequeno. Você está conseguindo puxar o ar para dentro aí? Ou você conseguiu fazer uma respiração anaeróbia? Consegue puxar o ar, né? Então, adivinha só, dentro dessa nuvem de ar que tu está puxando aí, você vai conseguir puxar o ar. E vai vírus aí, mas vai numa carga muito menor. Então, você vai conseguir lidar com essa infecção com muito mais tranquilidade. E se eu estiver utilizando, aí é que eu vou ter uma carga inferior mesmo de vírus para ser infectado por aí. Tá? Voltemos. Multinucleados, aqui fibra muscular esquelética.
Isso por quê? Porque eu tenho uma alta síntese proteica de actinas e miosinas. Por quê? Porque durante o teu exercício físico, tu tá causando o quê? Microfissuras. Tu vai estar destruindo fibra muscular porque tu vai estar estressando o teu músculo. É isso que te deixa todo arrombado 2 dias depois que tu entra na academia. Eu fico parecendo um tiranossaurozinho, assim, andando em casa assim, sem conseguir me mexer direito, porque eu não consigo esticar. Não consegue esticar os braços, né? Aí fica se alongando o dia todinho, mó derrota. Enfim, eu respeito quem faz, mas eu não faço. Tá? Já desisti, cara, porque imagina só a situação. O cara chegar em casa 9h30 da noite, ainda, vamos pra academia? Não, vou comer, vou pedir um calzone, tá ligado? E vou mandar pra dentro, com coquinha. Tá? Vamos lá, né, gente? E aí vou ter ali uma alta produção de fibras musculares, ou seja, o tecido muscular esquelético é o único que tem a capacidade de hipertrofia, destruição das células das fibras musculares e construção de mais fibras, entendeu? Então você tem um alto potencial de regeneração de tecido. Por isso que ele é multinucleado, ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quanto mais fibra muscular, mais energia for gasta no tecido muscular, vocês concordam comigo que eu vou precisar de mais ATP? Portanto, lembrem-se disso. Abra sua mente, lembre-se disso. Você tem divisão celular e a divisão mitocondrial, ela é independente. Ela é desassociada disso daqui. Uma única célula, sem que ela se divida, a mitocôndria pode estar lá, ó, se dividindo para chuchu. Por quê? Necessidade energética. Se a célula começar a pifar, a mitocôndria ela começa, por causa da quantidade de dióxido de carbono que tem lá dentro, é regra, gente. É regra do potencial energético. Por que os animais eles eram tão grandes há 45 milhões de anos? Eu tinha uma grande quantidade de energia, eu tinha muito mais oxigênio disponível, tá entendendo? Então eu tinha indivíduos que conseguiam, ó, uma grande potência energética. E aí o que aconteceu quando o meteoro da Paixão caiu? Planta, mas não apenas planta, tinha os carnívoros. E aí você tinha uma grande quantidade de animais herbívoros, uma grande fonte energética. O que eu estou querendo te dizer? Deixa eu... Por quê? Porque eles estão consumindo, mas por que a planta ela tem um grande potencial energético? 100% da energia. Lembrem-se da cadeia alimentar. Os produtores, você vai ter ali, ó, a queda do potencial energético ao longo da cadeia alimentar. Lembra disso? Portanto, quanto maior a fonte energética, maior o bicho. Por isso que vocês tinham indivíduos unicelulares no início lá da endossimbiose, mas quando a primeira mitocôndria foi incorporada a uma célula e ela agora tem a capacidade de fazer a glicólise e ciclo de Krebs, para poder fazer ali um potencial energético de 38 ATPs, agora você tem energia para caramba e então abriu as porteiras para surgir os pluricelulares. Então, quanto maior o potencial energético, maior o bicho. E aí, com a queda do meteoro da Paixão, tudo morreu. E agora, quem é que foi selecionado? Os menores. Quem era menor, de menor porte, a quantidade de alimento era suficiente. Os maiores foram eliminados por estarvismo, sem comida, tá? Então, a divisão mitocondrial, ela é diferente. Portanto, tu compreende que essa coxa gostosa aqui, ela é constituída por uma fibra muscular esquelética, certo? Só que eu sou um indivíduo sedentário, não é? Se eu for olhar a coxa do Usain Bolt, ele vai ter aquela lapa de coxa, não é? Com fibras musculares salientes, e dentro dessas fibras musculares, a mesma quantidade de mitocôndria que eu. Por quê? Porque ele tem a necessidade energética muito maior. Portanto, lembre-se disso. O consumo energético está relacionado à mitocôndria e ela será proporcional
ao tecido muscular. Tudo bem, gente? Tá valendo? No estriado esquelético. Tá bom? Vamos lá. As fibras brancas do coração, né? Você vai ter ali a tecido esbranquiçado, que ele vai estar ali muito mais relacionado a organizar a fibra para que ela tenha uma contração direcional. Ela é lenta. Porque, na verdade, a contração lisa ela está lenta, ela está muito mais relacionada ao músculo liso. Porque as fibras do músculo liso, elas são desorganizadas. Então, você vai ter o que nós chamamos de quê? Qual é o nome desse tipo de contração? Que ela é ondulada e lenta. Quem é que lembra? Até aqui no esôfago ela faz movimentos peristálticos. Os músculos lisos têm muito órgão do teu corpo porque ele é constituído por musculatura lisa. E a gente pensa que é por um outro tipo de tecido. Teu estômago, teu útero, fígado, intestinos, tudo é músculo liso. Ou vai me dizer que você não sente ele se contraindo durante as suas cólicas, Chuchu? Ele tá lá, ó. Não é não? Qual o nome do hormônio que faz o bichinho fazer isso aí? Contração uterina. Ocitocina. A ocitocina ela tem duas funções no corpo da mulher. Contração uterina e ela também ela é responsável pela liberação do prazer e bem-estar. A ocitocina ela também pode ser liberada durante a amamentação, tá? Aquela sensação de completude, plenitude para muitas mulheres. Só quem é mãe vai poder te atestar isso, tá? Por isso que a gente foi falando, não sabe, né? Não viu, não experimentou, né? Mas a minha mulher, a gente tô com um filho de 4 meses aí, minha mulher, ela diz que se sente incrível ali, amamentando e tal, né? Diz que quando tá amamentando ele olha nos olhos dela, ela olha nos olhos dele, ela diz que o mundo se acaba em volta, assim, ela fica naquele momento, coraçãozinho em volta, né? Eu fico encantado, obviamente. Não, porque eu não quero. Uma vez ele se confundiu, segurando ele aqui, quando eu falei ele, rapaz, não, tá suave, que gastura, me leite, segura. Fiquei todo errado, né? Mas enfim, acontece, né, gente? E a ocitocina, ela libera essa sensação. E essa sensação, essa ocitocina, ela é liberada pelo contato corporal. Tanto homens e mulheres podem liberar. Portanto, cremosa, portanto, cremoso. Entendam, durante o processo da sedução é muito importante o contato corporal. Sabe quando ele passa a mão no seu cabelo, pega na sua orelha, passa a mão no seu rosto, desliza pelo ombro, vai até o fundo do seu braço, segura no seu cotovelo, vai na sua mão, pega e vai, e cheira, e beija, e abraça. E aí, às vezes, o cara nem tem um papo tão bom, o cara nem é tão provido de beleza, mas depois de uma semana ele fazendo isso, a menina manda para amiga, eu não sei o que é que ele tem, eu me sinto tão bem com ele, me sinto segura, é uma sensação de bem-estar trouxa. Ocitocina, ele usou uma arma biológica contra você e deu certo, beleza? Então fica a dica, tá bom? Quando ele estiver passando a mão em você, ou ela estiver passando a mão em você, você vai lembrar da minha voz e dessa aula, e você vai olhar para a cara dela e vai soltar aquele risoinho maroto. Ocitocina. Estou entendendo qual é o seu objetivo. Postou meu ocitocina também. E vocês vão ficar lá se ocitocinando ali um com o outro. Vai ser uma maravilha. Ó, uma putaria. Vamos lá. Pode-se deduzir que atletas que vencem esse tipo de competição apresentam um maior predomínio de fibras musculares portadoras de um grupo específico de miosina, que é caracterizado por A. Utilizar fosfocreatina e glicose no seu metabolismo. A creatina, ela está muito mais relacionada, né, como uma fonte alimentar energética mesmo, tá? Então, não é porque você comeu mais que você vai ter um maior desempenho. Concorda comigo? Pelo contrário.
Se você tiver altas taxas de alimento, você vai ficar com mal-estar. Tem casos aí, teve uma corrida que eu assisti já de São Silvestre, que um corredor brasileiro desgramado teve coragem de falar em TV internacional que ele parou no meio da corrida para cagar de trás da moita. Porque se sentiu mal. Ele falou, comeu macarronada dentro da corrida, parei ali para cagar, vesti ali, cara correndo todo cagado, deslizando a nádega uma na outra. Meu Deus, que horror. Vamos lá. B. Apresentaram uma alta capacidade de se contrair rapidamente. Toda fibra muscular consegue fazer isso. A fibra esquelética ela tem uma contração rápida e voluntária. Você tem controle sobre esse tipo de contração. Você não tem controle sobre o estriado cardíaco e sobre o liso. De todos os músculos, o único que você tem controle consciente é o estriado esquelético, tá bom? Contém um grande número de mitocôndrias. Perfeito. Quanto maior o número de mitocôndrias dentro da célula, maior o potencial energético. Então, esse camarada consegue metabolizar energia com muito mais eficiência. Por isso, os maiores corredores do mundo, a longa distância, têm um corpo extremamente magro. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de metabolizar energia, ele tem dificuldade de armazenar gordura. Por causa do potencial elevado energético. Poxa, imagina, você faz uma refeição e vai treinar, corre por quilômetros. Como é que esse cara vai conseguir armazenar gordura, gente? Vocês estão entendendo? E aí, qual é a próxima? 18. Vamos lá. Um recurso energético cada vez mais importante na manutenção de nossa civilização, por ser renovável, são seres fotossintetizantes. Para tentar aumentar o rendimento energético da fotossíntese num experimento hipotético, pesquisadores compraram uma quantidade de carbono incorporado por plantas, nas quais injetaram uma substância teste. E por plantas sem essa substância injetada, controle. Verificaram que o rendimento energético diminuiu drasticamente no tratamento e descobriram, então, que a substância funciona como transportador de prótons, o H+, a favor do seu gradiente de concentração através das membranas, inclusive das membranas dos cloroplastos. Isso permite concluir que o rendimento da fotossíntese nas plantas tratadas foi menor porque houve uma diminuição do quê? O que é que... Perfeito. Se eu tive uma redução do H+, olha aqui nessa questão aqui, nessa ilustração aqui, nessa página, na página seguinte. Você vai ter aqui o desenho da molécula de ATP. Temos aqui uma pentose aqui no meio. Quem é que lembra qual é o nome dessa pentose? Quem é que lembra qual é o nome dessa pentose aqui? É a ribose. Botei outra aí na lousa. A ribose, né? Aqui do lado eu tenho quem? Da direita. Adenosina, gente. E aí eu vou ter aqui do lado, quem? Os 3 fosfatos, né? O trifosfato. Percebam que na construção da pentose eu tenho diversas moléculas de quê? De hidrogênio que estão fazendo a união por meio dessas pontes, né, com a adenina. Se eu tenho a diminuição do gradiente de H, de hidrogênio dentro da célula, eu vou perder a capacidade da produção das ATPs, porque ela é molecularmente necessária para a construção. Portanto, eu perco ATP. Cadê? É logo o item A, né? Isso, perfeitamente. Tá bom? Não, ADP é quando ela perde um fosfato. Ela se torna adenosina difosfato. Não, o fosfato ele está envolvendo o hidrogênio na parada ali, na união dos fosfatos? Não. Então, não está a ver ali a questão do hidrogênio com os fosfatos. Está relacionado na construção do ATP, na união da adenosina à pentose. Isso, lança para fora da hidrogênio. O hidrogênio vai para fora da célula. A célula tem um déficit
de hidrogênio. Então, perfeito. Ela vai ter uma queda na produção do ATP, porque precisa das moléculas para a construção. Ela vai tirar da onde? O NADPH, ele vai ser um substrato, subproduto obtido na segunda fase da hidrólise, ou da hidrólise não, da glicólise, né? Já ali no início, na véspera da entrada do ciclo de Krebs. Subproduto da glicólise, prestes a entrar no ciclo de Krebs, tá? Então ele vai ser uma moeda energética tal qual o ATP para a entrada do ciclo de Krebs. Ok, chuchus. E aí, próxima? 6. Ela é cariocas. Tem um amigo lá. Tem um amigo lá do norte. Ele é padrinho do meu filho. Cada vez que uma molécula de glicose ela é quebrada, a energia pode ser liberada para o meio ou transferida para moléculas de ATP. Assinale verdadeiro ou falso para a questão da molécula de ATP. Então, vamos aqui. Primeira afirmativa. Pode ser produzido durante a fase escura da fotossíntese. Durante a fase escura da fotossíntese, você tem produção de glicose? Não. Oi? Falei. Tudo não. A gente falou sobre a questão da síntese da glicose, né? A gente não falou de fase clara, fase escura, mas a gente... Pronto. O que vai acontecer na fase clara da fotossíntese? Sequestro do carbono. E você vai utilizar a luz para quebrar o quê? A água. Então eu vou ter o quê? Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui o que é fotossíntese. Vamos lá, fazer uma árvore. Faz o chão para passar no psicotécnico. Nunca se esqueçam disso. Desenha alguém de trás da árvore. Eu fiz assim, ó. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o sequestro do CO2. O CO2 vai ser levado para dentro da árvore. E eu também vou ter que utilizar o quê? A água, H2O. Beleza? Então, quantas moléculas de CO2 eu vou ter que utilizar e quantas moléculas de H2O eu vou ter que utilizar para a síntese de uma molécula de glicose? 6 e 6. Muito bem. Vamos lá. Eu vou utilizar 6 CO2 mais quanto? 6 H2O. 6 H2O. Nesse processo aqui, né, eu vou estar com a participação de quem aqui, ó? Da luz. E aqui eu vou ter a hidrólise, né? Beleza. Nesse processo de conversão, quem é que eu vou ter? Quem é que vai participar dos processos aqui? Olha só, eu tenho quantos carbonos? 6 carbonos. C6. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 12. São H2 e são 6, né? Portanto, eu vou ter H12. Ok? C6H12. E eu vou ter aqui quantos oxigênios sobraram? Presta atenção. Olha aqui, ó. Bem aqui assim, perceba que são 6 H2O. Na mesma pegada, eu tenho quantos oxigênios? 6. Então, ele vai para cá, ó. Olha ele aqui. O6 mais. Sobrou aqui, ó. 6, o quê? 6O2. Mais 6O2. Portanto, a síntese da glicose, ela se dá pela hidrólise,
provocada pela luz, produzindo uma molécula de glicose e 6 moléculas de O2, 6 moléculas de oxigênio. Mas se você quiser, você pode falar tranquilamente também que é O12. 12 moléculas de oxigênio sobram na equação. Ok? Portanto, a planta ela não produz oxigênio para você porque ela gosta de você, porque ela é uma mocinha. Não, ela está se alimentando. É um erro muito comum que vocês cometem em um estudo simples de cadeia alimentar na ecologia. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre cadeia alimentar e nós falamos dos produtores, produtor, né? Consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, né? Uma cadeia alimentar padrão. Aonde que está localizado o primeiro nível trófico? No produtor. Porque o produtor, ele não está produzindo alimento para o consumidor primário. Ele está produzindo alimento para si, ele é um autotrófico. Ok? Portanto, o primeiro nível trófico é do produtor. Segundo nível trófico é do consumidor. Terceiro nível trófico é do consumidor secundário. E o quarto nível trófico é do consumidor terciário. Ficou claro? Nunca esqueçam disso, gente, porque é batata para vocês errarem uma questão besta dessa, tá bom? Qual era a questão mesmo que a gente está resolvendo, hein? Sexta aqui. Ah, sim, a fase clara, graças à participação da luz, eu tenho a produção da glicose. Nas tilacoides, nas granas da tilacoide, tá bom? Porém, na fase escura, lembre-se, célula vegetal tem mitocôndria? Tem. Então, ela tem uma respiração aeróbia celular, não é? Então, eu vou ter ali, durante a fase escura, o consumo da glicose que eu fiz durante a fase clara. Perfeito? Então, as mitocôndrias vão consumir a glicose, vão consumir o oxigênio para a oxidação da glicose na mitocôndria e você vai ter liberação de CO2. Por isso que existem lendas, boatos urbanos de pessoas que se envenenam com dióxido de carbono porque tem planta dentro do apartamento. Que à noite ela está produzindo dióxido de carbono dentro do apartamento. Gente, pelo amor de Deus. Claro que não, né, o Jurema? Eu sou um defensor de que você vence o anticiência com mais anticiência. Sim. Cara, olha só. Aconteceu em julho do ano passado. Foi maravilhoso. Foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Cheguei na padaria. Era aniversário de, acho que era 52, era 53 anos. Acho que o homem foi para a Lua. Aí o cara indignado, o velho lá, né? Um absurdo. As pessoas acreditar que o homem foi para a Lua. Isso é tudo conspiração. Isso aí foi o cara lá, os fios pendurados. Lá, o cara lá pulando, né? Assim, ó, isso aí é tudo fake, não sei o que, isso aqui. O cara pegou, bateu no balcão assim. Tu acredita que o homem foi para a Lua? Eu olhei para a cara dele e disse assim, que Lua? É um holograma. É um holograma para gerar o controle sobre a gente. Eu dei tela azul no velho. O velho ficou assim. Porque ele não sabia mais se ele entrava na minha ou se ele me convencia que a lua era real e que somente aquilo era mentira. Entendeu? Cara, é a estratégia. Piore a situação o máximo que você puder. Entendeu? Hã? Eu sou corvinal. É porque ano passado eu fui a Sancerino o ano inteiro, né? Eu faço todo ano. Corvinal. Ravenclaw. Casa do Harry Potter. Não. Sancerino. Eu sou corvinal com ascendente em Sancerino. Tu perdeu uma história ótima. Hã? Eu estava falando aqui, né? Como é que você vence uma pessoa anti-ciência? Fala para mim, qual é o teu nome, cara de concha? Luana, como é que tu vence um anti-ciência? Em vencer os... Como é que vence uma anti-ciência? Com mais anti-ciência. É doido e meio, entendeu?
Deixa eu te dizer, ano passado, em julho, estava completando 53 anos que o homem foi para a Lua. Aí um velho estava na padaria junto comigo lá esperando pão. Aí tava lá a televisão lá rolando, né? O aniversário lá, era jornal, sei lá. Aí o velho lá indignado com a reportagem, dizendo que era a maior mentira que já contaram para a humanidade como foi para a Lua, que tudo aquilo ali era fake, que era uma montagem, que tinha uns cabos lá que o cara ficava pulando, não sei das quantas, que não tem uma prova que o homem tinha ido lá. E tal, e tal, e tal. Ele foi batendo no balcão assim. Tu acredita como foi para a Lua? Eu olhei para a cara dele assim e falei, que Lua? Aí o velho fez assim, ó. Como assim? É um holograma. Não é real a Lua. Tu já viu a Lua? Assim, pegou nela? Tu já viu alguma coisa pousar na Lua? Isso ali não é mentira? Não existe Lua. O cara ficou. Ele não sabia se ele entrava na minha e a partir dali acreditou que a Lua também era um holograma, ou se ele defendia que a Lua era real e que somente aquilo era mentira. Quebrei o cara, mano. Vença um anticiência com mais anticiência. Menos com menos dá mais. Beleza? Vamos lá. Tu entendeu a diferença da fase clara para a fase escura? Na fase escura, você gerar o oxigênio, você vai consumir o oxigênio que foi gerado na fase clara. Não sobrou oxigênio na fase, tu não produziu? Essa é a fase, no final da fase clara, que terminou, e na fase escura agora você vai ter no estroma, tchau bebê, você vai ter o consumo, a quebra da glicose pelas mitocôndrias, liberando o quê? Dióxido de carbono em água, por isso você vai ter a potencialização também da glutação. Perda de água pelas membranas foliares. O oxigênio acontece na fase clara. Na fase escura, ela vai estar também consumindo lá. Tem um oxigênio lá que fica lá conservado também. Tem tudo lá, tá tudo lá, tá tudo lá. Parte do oxigênio ele é liberado pelo processo de respiração celular, pelos estômatos, né? Vai estar saindo ali e tudo mais, mas também fica lá dentro do citoplasma. Ele não vai embora. A mitocôndria, ela utiliza. Se você olhar naquela imagem lá, na primeira imagem colorida que você tem ali, você percebe que você tem a participação, a quebra da glicose já na parte externa da mitocôndria, porque você tem oxigênio ali disponível, entendeu? Que foi produzido na fase clara. Não é que ela vai produzir, não tem como você produzir uma molécula. Você só, como se diz o princípio, né? Nada se perde, nada se cria. Então eu transformei e produzi oxigênio. Show de bosta? Maravilha. Show de bosta. Vamos lá. Pode ser produzido durante a fase escura da fotossíntese, a ATP? Não. Ela, na verdade, ela vai ser produzida especialmente na fase clara, porque você vai ter um aumento na produção de glicose, então você vai ter matéria-prima para a produção de ATP. A fase escura ela serve para a respiração da planta. Você vai estar ali e vai consumir o oxigênio que foi produzido. Então você vai ter ali uma diminuição. É impossível ela realizar fotossíntese no escuro. Não dá. Então ali você vai ter o consumo dos recursos. Você vai estar ali pegando a glicose sobressalente, vai te mandar para os tecidos de reserva. Para onde é que vai? A glicose pode ser convertida em frutose para dentro dos frutos, produção de néctar, produção dos tecidos, crescimento do vegetal, a seiva elaborada mandando para todos os tecidos, potencial mitótico vai elevar, a planta vai crescer no dia seguinte. Cara, tudo vai ser consumido. Entendeu? Segunda afirmativa, é produzida ao longo do processo de respiração celular. A TP ela é produzida ao longo do processo de respiração celular. Um total de 38. Nunca se esqueça. Tem um menor valor energético que o ADP, o adenosina difosfato. Não tem nádeas a ver, beleza? A adenosina difosfato é apenas um ATP que foi quebrado. Então ela ainda pode ser quebrada mais uma vez. Entendeu? Então ela não tem menos potencial energético. Ela tem apenas um fosfato a menos. Tá? Quarta, né?
possui ou apresenta uma maior concentração energética nas ligações entre os fosfatos. Aí sim, percebeu? Quanto maior minha cadeia de fosfatos, maior meu potencial energético. Para finalizar, a suropentose é a desoxirribose. Vimos isso ontem. Verdadeiro ou falso? Falso. Qual é a pentose que eu tenho no ATP? A ribose. Qual é o item? Item A. Beleza. Maravilhas. Vamos lá, próxima. Quem vai? Questão 10. Essa aqui é um pouco de ecologia. Olha aí. As plantas, em sua fase de crescimento, necessitam de uma grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa. Teve uma vez que um aluno meu falou algo que foi a primeira vez que eu quase cometi assassinato. Que ele olhou para mim e falou assim: professor, se a planta ela utiliza CO2 para a produção de glicose e a glicose é algo bom para a planta, então quanto mais poluição na atmosfera, melhor para a planta, né não? Minha pressão caiu. Eu quase que eu tive uma eclâmpsia, né? Não tô nem grávido, mas ia rolando, tá entendendo? Porque eu tive que explicar para ele um princípio, inclusive que eu tive com uma aluna, que eu dou aula particular também, né? Faz muito tempo que eu não pego um aluno particular. A menina, isso foi em 2019, 2018, 2019, não lembro, que eu estava lá dando aula para ela, professor, com licença, vou pegar minha vitamina, beleza. Ela pegou, voltou com meio copo d'água, pegou 2 pílulas efervescentes de vitamina C e jogou lá dentro. 2. Foi lá. Botou lá. 2 pílulas. Aí, aí ela tomou o Vral. Aí eu olhei assim para ela, por que 2? Ela, professor, porque daqui a 15 dias eu vou para Disney. Então eu não quero adoecer. Então eu estou tomando bastante vitamina C. Eu, eita, minha filha, mais 2? Ela, mas professor, eu estou tomando 2 agora de manhã. Que eu vou tomar 2 à tarde e 2 à noite. O farmacêutico deve ter ficado tão feliz com ela comprando aquelas 20 caixas de Rodoxon. Aí, aí eu olhei para a cara dela assim, eu não acredito nisso não. Ela, é sério, mas deixa eu te explicar uma coisa. Teu organismo tem um limite no uso da vitamina C. Vai chegar um momento que você vai saturar o teu organismo com essa vitamina e ele não vai conseguir mais absorvê-la. Então, vai tudo para a tua urina. Qual é a dose adequada de vitamina C para uma pessoa? É uma pirulazinha daquela, por dia. Então, ela fez xixi de 5 pílulas. Devia fazer isso, ela devia mijar em efervescente também. Porque mais rica, né? Ela pode. Demais. E isso daí a gente vê, tu tá rindo agora, mas teve questão Enem 2015 que utilizou desse mesmo princípio para falar sobre contaminação por radiação de iodo. Sabe o que foi? Sabe o que é que foi? Para quem já assistiu aqui, Chernobyl, a série do HBO. Que série fantástica, recomendo. Excelente, 5 episódiozinhos. 5 episódios de 1 hora cada um, muito, muito boa. Foi eleita a melhor série de 2019. Muito bom, muito bom. Tá? Tem, na cena em que a enfermeira vai para a janela depois da explosão e ela olha e vê o céu à noite brilhando por causa dos íons na atmosfera, ela olha para o médico e fala, doutor, temos pílulas de iodo? Aí ele, por quê? Aí corta. Nesse momento, quase que eu arranco minha cara e jogo na tela do computador, porque não explicou. Eu queria que tivesse essa cena completa para mostrar para os alunos. Por quê? Qual é a prática principal? O iodo vai ser absorvido por que órgão nosso? Glândula tireoide, que vai utilizar o iodo ali, por exemplo, a produção do hormônio triiodotironina, não é verdade? Então, eu vou estar lá utilizando para a produção dos meus hormônios da tireoide. Se eu chupo uma pílula de iodo, eu vou saturar o meu organismo de iodo limpo, que foi a pílula que eu chupei. Quando vier o iodo contaminante atmosférico, radioativo, e ele entrar no meu corpo, ele não vai ter onde se prender, porque é só na tireoide que eu uso o iodo. E ela já está saturada.
Então, vai sair do meu organismo sem que eu consiga absorvê-la. Pegou o princípio? O mesmo princípio da minha aluna lá com o comprimido efervescente, é o mesmo princípio dessa contaminação por iodo radioativo e é o mesmo princípio para o excesso de dióxido de carbono para uma árvore. Ela não vai conseguir absorver essa monte de dióxido de carbono para fazer a glicose. Por consequência, o dióxido de carbono vai se acumular na atmosfera, infringindo no efeito estufa e aquecimento global. Sim, ela... Não, mas assim, o que ela, na verdade, a vitamina C, ela é um ácido ascórbico, né? Então, ela se mistura muito bem com a água, mas não é toda a célula que vai absorvê-la, porque onde é que eu vou utilizar a vitamina C no meu organismo? Você, por conta de uma cultura farmacêutica nossa, você vai dizer, vai ser utilizada na síntese dos meus tecidos linfáticos, né? Isso sim, produção de tecidos moles como colágeno. Antioxidante você vai ter, mas principalmente ali no colágeno. Por isso que a carência de vitamina C vai causar que doença? Que a... Curiosa, sim, é. E aí, gente, qual é a vitaminose da vitamina C? Escorbuto. Isso é um barulho de uma descarga. Com sede. Que lá é onde fica a loira do banheiro. Isso aí pode ser a loira do banheiro dentro do ralo. A loira do banheiro. Ela não sabe o que é a loira do banheiro. Também. O colágeno, lembre-se, o colágeno, ele é um ancorador tecidual. É ele que segura o tecido epitelial ao tecido conjuntivo na membrana basal. Se você perde o colágeno, você perde a elasticidade dos tecidos e a congruência entre eles. Então, você vai ter o afrouxamento dos tecidos, o afrouxamento dos dentes, que faz ele sangrar. Se você tiver essa vitaminose em crianças, o que vai acontecer? Lembre-se, a construção do tecido ósseo se dá em cima de uma matriz orgânica chamada colágeno. Ela vai ter um mau desenvolvimento ósseo. Então, a questão do Enem era justamente um fóssil de uma criança egípcia com a vitaminose provocando má desenvolvimento ósseo. Como é que eu vou poder calcificar meus ossos em volta de um colágeno que eu não estou produzindo? Raquitismo é vitamina D. Pele sangrar, não. Sim, vai ter uma deficiência na pele, porque você vai ter perda da membrana basal. Tá bom? Beleza, amores? Tá de boas, né? Então vamos lá. Plantas sua fase de crescimento necessitam de uma grande quantidade de carbono sequestrado para a fotossíntese e para a produção da biomassa. O sequestro do carbono pelas plantas é aumentado fazendo o quê? Reciclando papel. Poxa, se eu vou estar reciclando papel, em nada vai afetar na quantidade de árvores que eu tenho no meu ambiente. Então, eu não vou ter um aumento de biomassa. B, mantendo intactas as florestas nativas. Se elas estão intactas, eu não tenho um aumento. Lembre-se, se as florestas nativas já estão estabilizadas, eu não vou ter. Lembre-se quais são as fases da... Poxa, agora deu um brancozinho.
recuperação de ecossistemas. Clímax, essas e... Não, beleza. Mas o que eu estou tendo? Sucessão ecológica. Vamos lá, é esse o nome. Obrigado, pessoal. Então, você vai ter ali a sucessão ecológica. Então, quando você tem uma floresta já estabilizada, você tem um aumento da biomassa? Não. A biomassa, ela vai parar. Você não tem mais um aumento, ela está estável. Então, os momentos em que eu vou ter uma maior produção de biomassa é justamente no início da sucessão ecológica, que eu vou ter nada, e aí é só dali para cima, né? Poxa, quando você está no fundo do poço, você só pode ir para cima, né? E aí? É um dos solos mais pobres do mundo, nitrogenicamente falando, de íons de sais falando no solo. Por quê? Porque agora ela já está no processo de consumir tudo aquilo que ela produz. Então, ela está basicamente decompondo as folhas que estão no chão, vai estar sendo nitrogenado isso daí e já automaticamente absorvendo. Então, no momento em que eu derrubo uma mísera árvore lá, eu posso ter todo um desequilíbrio ecológico gigante. Tá entendendo? C, fazendo um replantio de áreas degradadas. Ó, eu vou ter aqui uma sucessão ecológica primária ou secundária? Secundária. Eu estou reinfringindo, aumentando minha biomassa, porque eu degradei, estou iniciando um replantio. Então, vai começar do zero de novo ali o aumento da biomassa. Não tem, vai voltar a ter. D, evitando a queima de madeira de floresta. Evitar não vai nem aumentar, mas vai evitar de diminuir, né? Mas não aumenta. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos. Isso daí você vai derrubar, porque você está derrubando a madeira. Vou tirar aqui essa árvore de madeira que botar onde? Plástico. Tá ótimo. Né? Próxima question. Vamos para 14. Ó, essa aqui você utiliza o fluxograma de ontem como uma maravilha, pelo que eu estou vendo aqui, só pelos itens. Na alimentação humana, a preservação da saúde depende dos nutrientes utilizados pelo organismo, pois tanto os de origem vegetal quanto de animal são importantes para a obtenção da energia, na formação de novas células e na regulagem do metabolismo celular. Considerem que após uma determinada refeição, com os processos digestivos totalmente realizados, verificou-se que as substâncias absorvidas pelo sistema digestório em maior quantidade foram aminoácidos, que certamente foram obtidos nos alimentos que predominavam nessa refeição, como, por exemplo, batata e mandioca são vegetais, portanto, qual é a substância de reserva? Amido. Arroz e salada de folhas, ali eu tenho amido e celulose, rica em celulose, que é um outro tipo de carboidrato. Macarrão, carboidrato processado, à base de farinha de trigo, portanto, uma grande quantidade de carboidratos ali, como o amido. Polenta também é um tipo de carboidrato. Ela é uma massa fatiada, grossinha, parecendo umas gotinhas assim. E, por fim, contrafilé na base, que são músculos, né, basicamente fritos, que são ricos em proteínas, actina e miosina, que as ligações ali são o quê? Peptídicas, unindo quem? Os aminoácidos, que é justamente o alvo da questão. Portanto, o item correto, o item é. Vamos para essa 15 aí, para dar continuidade nesse mesmo raciocínio? Associe adequadamente as colunas. Vamos lá. Melaço de cana. Glicídios, proteínas ou lipídios? Glicídios, né? Ali eu vou ter, em especial, a sacarose, né? Um disacarídeo. Cera de abelha. Os cerídeos são o quê? Lipídios. A gente viu isso ontem. O amido de milho, amido, carboidrato, portanto, glicídio. A clara do ovo, bota, puxa o gancho aí e coloca albúmen. Albúmen, que dá origem à albumina, né? A albumina é uma proteína animal que é comercializada para o ganho de massa muscular, muito comumente utilizados. A albumina? Albúmen. Isso, albúmen. Acho que tem alguém apertando a descarga para curtir o momento. Acho legal.
Vamos lá, banha de porco. Banha de porco é uma gordura, portanto, ela é um triglicerídeo, né? Então, da família dos lipídios, tá bom? Claro, porque a gordura da margarina é uma gordura saturada, né? Você, para ingeri-la, você vai ter uma gordura que ela é muito difícil de ser absorvida. Poxa, nenhum bicho quer ela. Tu já viu uma mosca, uma formiga ir numa margarina querer comê-la? É uma gordura tão saturada, tão rançosa, que é difícil a absorção. Porque ela vai estar sendo feita com uma gordura oleogenosa muito mais leve do que da margarina. Porque como ela é um triglicerídeo saturado, ela solidifica em temperatura ambiente. Margarina. A manteiga, mesmo em temperatura ambiente, ela derrete. Ela é mais fácil de ser digerida, muito mais fácil de ser absorvida. Hã? Porque, sim, não é uma regra, não é uma lei guarde na geladeira. Maionese, sim, por quê? Porque eu tenho um ovo, senão vai apodrecer. Né? Se eu fosse um cachorro, eu estava uivando. Então, qual é o item, gente? Tem alguém mexendo ali, tá curtindo muito. E aí, vamos para essa 19 aqui. Células eucariontes, animais e vegetais compartilham e tem a capacidade, células animais e vegetais compartilham a capacidade de realizar a reação de 6CO2 mais 6CO2O. Isso aqui é o quê? Fotossíntese, ó. E aí, célula animal faz fotossíntese? Existe algum animal fotossintético no planeta? Existe. Vai bater de frente com o professor de bio? Se existe algum animal fotossintético, dê a carteirada nela agora. E aí? Existe. Existe uma lesma caribenha. Vou gastar pecado por besteira. Tô economizando, filha. Carnaval tá chegando. No ano que vem, tô economizando. Ela se alimenta explicitamente, especificamente de algas verdes. Então, grande parte da excreção dela, ela também manda uma excreção epidérmica, né? Então, ela acaba mandando para fora também cloroplastos ativos para a pele dela. Então, esses cloroplastos ficam excitados à luz, produzem glicose e ela absorve essa glicose através da pele. Não é que não, ela come o alimento heterotrófico, mas ela tem esse suplementozinho fotossintético. Então, não é que tem isso daí dentro da célula. É meio que foi algo que foi conveniente para ela. É meio que uma simbiose ali. Ficou transtornada. Eu já ganhei 3 quilos de laranja com isso daí. Eu apostei com a aluna. E aí, quando eu saí da instituição lá, né, na época era o colégio da Polícia Militar, né? Quando eu saí, ela terceiro ano, porque eu acredito que ela não trouxe 3 quilos de laranja. Aí o pai dela, por que tu tá levando? Eu perdi uma aposta, o professor tá indo embora, e aí eu quero pagar. Lá vai eu saindo do colégio da polícia com 3 quilos de laranja e um Pikachuzinho que ela me deu de pelúcia. Eu com todo carinho. Foi porque era na época que eu sou um retardado e cíclico. Então, toda fase da minha vida eu tenho uma besteira nova. Na época, tudo eu apostava um quilo de laranja. Hoje eu aposto que um Vectra. Tu percebe, né? Valendo um Vectra. Na época era valendo um quilo de laranja. Um Vectra é um carro. E aí, na época, ela pegou e falou, não tem! Aí ela me fez raiva. Aí eu falei, pô, valendo 3 quilos de laranja. Aí eu peguei, abri o celular lá, mostrei para ela. Tá aqui, ó, desgramada. Tá me devendo 3 quilos de laranja. Na verdade, eu acho... Na verdade, ela perdeu 1 quilo
Aí depois teve alguma outra besteira que ela falou tudo ou nada. E aí eu vou aumentar. Vai aumentar a aposta? Ela vai aumentar e perdeu de novo. Foi tão bom. Vamos lá. Item B, o armazenamento de glicose em forma de amido. Quem é que faz isso? Plantas, né? C, armazenamento de glicose em forma de glicogênio. Quem faz isso? Animal, o que mais? Os fungos também armazenam em forma de glicogênio. D, os centríolos como produtores para o fuso mitótico. Aí sim, estou no processo de divisão celular, os centríolos, né, vão lá produzir as fibras para o fuso mitótico. Capacidade de realizar para 6 mais 6H2O. Isso aí é inversão, né? Faz também. Tá estranho aqui. Eu anularia essa questão. Porque isso aqui é o processo base da respiração aeróbia. Você vai estar utilizando a glicose, oxidando ela, e vai liberar o quê? 6 moléculas de CO2 e 6H2O. Pois é. Fibras do fuso mitótico. Talvez seja porque estava falando ali sobre a questão do fuso mitótico, né? Como produtores da fibra. Faz. Não é? Tá, eu anularia. Foi o que fiz, gostou? Tá. Pois é, eu estava observando os módulos de vocês, eu percebi uma supervalorização nesse metabolismo energético. Cai muito o metabolismo energético, 6%. Sabe o que cai muito é ecologia, botânica, fisiologia e genética está numa taxa de 18%. Eu vi lá só 2 capítulozinhos de genética. 2 capítulos de genética está caindo muito, caiu nos últimos 4 anos consecutivos genética. É isso que eu estou dizendo. Então, o que é que eu vou preferir trabalhar com vocês? Botânica, eu vou querer trabalhar com vocês genética, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa ser mais eficiente nesse momento. Posso fazer. Vocês querem botânica, próximo TD? Fechado, então. Eu vou trabalhar uma revisaço. Hã? Não. Não. Eu não sou preso à apostila, não. Viu? Gosto. Meu mestrado foi em recursos naturais. Eu sou o S. Viu? Então, eu sou o S, sou mestre em recursos naturais, também pela UES, faculdade, o curso Marena, mestrado acadêmico de recursos naturais. Meu mestrado foi só em cima de plantas mitárceas do litoral cearense, onde eu trabalhei a germinação e quebras de dormência de sementes do nosso litoral. Foi uma desgraça na minha vida. Eu passo em frente ao UES, me dá caganeira, é sério, eu fico fininho por causa do trauma. Porque o meu professor queria que eu fizesse chover. Ele queria que eu fizesse alguma pagelança, porque ele chegava, Teófilo, cadê as sementes para fazer a quebra do mês? O professor não choveu, não florou. Ele, como assim? Eu, vá para Natal, tá chovendo lá, desse jeito. Ele. Aí eu vou no corporativo da UES, gasolina e tal. Meu Teófilo, a bolsa do mestrado é para gastar com o mestrado. Eu, professor, sou casado, tenho aluguel, larguei tudo que eu faço para poder fazer esse mestrado. Na época era 1.500. Tu acha que é muito? Tu tem noção que na época eu estava ganhando 6.500, eu larguei todas as escolas que eu trabalhava para ganhar 1.500 de um mestrado? Ter um mestrado. E aí eu descobri que para o ensino privado isso não é muito importante. Na época eu era professor do ensino estadual, né? Eu sempre fui professor de colégios militares, polícia, bombeiros e pá, entendeu? E aí eu fui para o ensino privado depois do mestrado. Inclusive até eu postei nos stories, perguntaram lá, me dê aí os empregos mais aleatórios que você já teve.
Eu caí para dentro do Uber quando eu saí do mestrado, porque eu saí do mestrado e não tinha emprego. Fiz Uber por 6 meses para